Bem, então, nós estamos começando a gravar a nossa primeira aula, tá? Já só reprisando aqui um pouquinho, nós temos um grupo no WhatsApp, que está aqui, ó, esse chat aqui, para depois vocês entrarem. E a gente, então, nossa forma de comunicação vai ser através da plataforma Moodle e o nosso grupo no WhatsApp. Também temos e-mail, outras formas de nos comunicarmos, mas eu acho que essas são as mais rápidas que a gente pode estar utilizando. Então, a gente vai olhar agora, eu vou partilhar aqui a tela. Se alguém não estiver vendo, por favor, vocês sinalizem, tá? Vocês estão conseguindo ver a tela? Boa noite, professora. Sim. Tá bom. Sim. Então, essa aqui é a nossa plataforma, tá? Nossa sala de aula virtual. Depois vocês podem ler aqui o conteúdo, tá? De que forma a gente vai trabalhar? Aqui eu disponibilizei o cronograma para vocês, então vocês... Eu só vou desligar aqui, ó. A minha tela. Isso. Então, eu vou disponibilizar aqui, vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Aqui é o nosso cronograma de atividades. Nós temos aqui a matéria que vai ser vista durante as aulas. Então, por exemplo, hoje, dia 24, a gente vai falar sobre o CPC 26 e vamos falar sobre as demonstrações financeiras, que é o passo inicial para a nossa disciplina, que é a análise das demonstrações financeiras. Na próxima aula, a gente vai falar de análise vertical e análise horizontal, uma das técnicas de análise das demonstrações, certo? Então, a gente vai trabalhar sobre esse tema nas duas próximas aulas. Nas duas próximas aulas, lembrando aqui, eu retirei os feriados, né, gente? Então, a gente tem a aula dia 31 de agosto, dia 7 de setembro é feriado, a gente não tem aula, voltamos a ter aula no dia 14. Então, apesar de a gente não ter aula nessa semana aí, eu devo disponibilizar algum exercício, alguma coisa para a gente não ficar tanto tempo sem mexer com a matéria, né? Então, no dia 14, a gente volta a ter a nossa aula, fechamos o primeiro conteúdo. No dia 21 e no dia 28 de setembro, a gente vai trabalhar nos índices, tá certo? De liquidez, de estrutura e endividamento e rentabilidade. No dia 5 de outubro é a nossa primeira avaliação. De que forma ela vai ser feita? No quiz, na plataforma, tá? Então, anteriormente ao dia 5, a gente já vai ter realizado um trabalho, um exercício valendo para a nota também. A junção desse quiz mais o trabalho vai ser a nossa avaliação, tá ok? No dia 19 de outubro, porque aí na sequência tem um feriado, que é o dia 12 de outubro. Infelizmente, esse semestre, todos os feriados ficaram na segunda-feira, né? Então, a gente tem um feriado aqui no dia 12, no dia 19, a gente volta. Vou fazer o feedback da avaliação de vocês, né? Então, o que significa isso? O quiz, a gente vai verificar quais são as questões que vocês tiveram dúvidas e vai realizar a correção online, tá ok? E aí, quem tiver alguma dúvida, enfim, a gente retira na hora. Dando continuidade à matéria, a gente vai falar sobre índices de prazo médio, né? Prazo médio vezes rotação e a inter-relação entre eles, tá? E talvez passe um pouquinho aqui para o dia 26, vai depender muito de como esse feedback vai acontecer e quanto tempo ele vai demorar, tá ok? No dia 26, a gente fala sobre ciclo econômico, operacional e financeiro, entrando em fluxo de caixa, né? A influência dele no fluxo de caixa. Aí a gente tem mais um feriado aí, que é o dia 2 de novembro, certo? E aí no dia 9 de novembro, a gente fala sobre grau de alavancagem financeira e operacional,
índices de fluxo de caixa, tá certo? E no dia 16 é o nosso estudo de caso, que anteriormente aqui, a gente já vai ter falado talvez no dia 26, eu vou falar sobre eles e vocês vão preparar esse estudo de caso aí. Vai ser um trabalho em grupo. Professora, como é que a gente vai fazer um trabalho em grupo? Da mesma forma que a gente tem aula, né? Eu acho que vocês já tiveram essa experiência no semestre passado, pelo menos alguns alunos meus tiveram, e foi uma experiência muito boa, né? Depois eu vou falar com detalhes de como é esse trabalho, mas dá tranquilamente para vocês fazerem esse trabalho em grupo junto com seus colegas, tá certo? Quem tiver dificuldade, quem não conhecer ninguém na turma, pode me mandar um recadinho no zap que eu vou montar um grupo também. Eu vou deixar a liberdade para vocês montarem o grupo de vocês. Mas quem ficar sem grupo, ou não conhecer e tal, pode mandar ali no Moodle, no WhatsApp, que eu vou montar um grupo para vocês, tá ok? E aí, no dia 23, então, nós temos a segunda avaliação, no dia 23 de novembro. Segunda avaliação, que vai ser um quiz. Eu estou solicitando ao nosso coordenador que a gente consiga jogar essa avaliação um pouquinho para frente, né? Então seria para o dia 30 e assim caminha um pouco a mais, porque vocês podem ver que aqui, ó, a gente tem um dia que fica bobo, que é o encerramento, quer dizer que praticamente não tem nada, e aqui a gente ficou um pouquinho apertado com a matéria devido aos feriados. Vamos ver a posição deles e aí depois eu retorno para vocês, tá? De qualquer forma, eu respeitei o cronograma que a faculdade apresentou. No dia 30, nós temos a entrega da avaliação e do trabalho, né? Então, no dia 30, da mesma forma que a gente teve no primeiro bimestre, a gente vai ter o feedback da avaliação da prova e do trabalho, esse trabalho em grupo que vocês realizaram. Beleza? E aí, quem ficar com pendência vai para a prova final no dia 7 de dezembro, tá certo? A prova final vai ser uma única avaliação na plataforma, tá? Um quiz, é uma prova na plataforma. E o resultado dela vai ser no dia 14 de dezembro, da mesma forma, vamos ter o feedback, né? A correção da prova e as dúvidas em relação à nota, enfim, tá certo? Dia 21 de dezembro é o encerramento e dia 24 é o nosso Natal, né? Então, beleza. Esse cronograma aqui está disponibilizado dentro da nossa plataforma. Aqui, ó, saiba mais sobre a disciplina. Então, qualquer dúvida que você tiver, por exemplo, que matéria vai cair na prova? Então, se a nossa prova é no dia 5 de outubro, tudo que está aqui para cima é matéria de prova, tá certo? Da mesma forma, a gente tem aqui, ó, na segunda avaliação, o que está acima até a primeira avaliação, né? Então, prazo médio, ciclo econômico, alavancagem financeira e operacional, necessidade de capital de giro, são tópicos para a nossa segunda avaliação. E na prova final é a matéria toda, tá certo? Beleza. Como é que funciona a segunda chamada, né? A gente está trabalhando online, então, assim, não tive no semestre passado segunda chamada, mas pode acontecer que tenha. Por quê? Por que a gente não teve no semestre passado? Porque a gente geralmente, não só eu, mas como os outros professores também, abriram mais de um dia, né? Para você poder fazer a prova online. Então, se você, exatamente naquele dia, segunda-feira, você estaria no trabalho de plantão, eu sei que tem muita gente que trabalha na área médica, e pelo menos eu tinha no outro semestre, algumas pessoas que trabalhavam na área médica e não conseguiam na segunda-feira, por plantão, alguma coisa. Então, não tem problema, eu vou disponibilizar 2 ou 3 dias para vocês realizarem o quiz, mas lembrando que vocês têm somente 3 horas para realizar. Então, começou, tem que finalizar. Tá certo? Beleza. Então, esse cronograma vai ficar disponível aqui, tá? Aqui eu faço uma breve apresentação e o nosso cronograma fica aqui. Nossa biblioteca virtual vai conter todo o material que a gente vai precisar esse semestre. Então, se vocês verificarem aqui, ó, eu já coloquei a primeira aula, tá certo? E à medida que as aulas vão acontecendo, eu vou
vou colocando o material aqui para vocês. Então, o material. Ano passado, a empresa. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão visualizando bem a tela? Eu tô. Beleza. Então, o material vai estar sempre disponível aqui, tá certo? E aqui eu posso também colocar outros recursos para vocês, como links. Depois eu vou colocar aqui outros links que eu coloquei até na nossa apresentação, ainda não coloquei porque eu vou comentar sobre eles na apresentação. Depois eu vou disponibilizar os links aqui também para vocês, tá certo? Artigos, material de leitura, então sempre vai estar disponibilizado aqui. A nossa aula sempre vai ficar gravada aqui. O recurso do TeamLink, ele me deixa gravar a aula, após eu jogo ela no YouTube e disponibilizo o link do YouTube aqui para vocês, tá certo? Então, por que eu não estou adotando a plataforma da faculdade? Porque a aula na faculdade, ela só fica disponível por 7 dias. E eu acho bem mais interessante a gente ter a nossa aula disponível, apesar desse material, que é a nossa aula aqui, ele está disponível aqui, tem muita coisa que eu falo no momento e que você, na hora de estudar, né, se você pegar aí essa aula e rever os conceitos, é uma forma também de ajudar vocês a fixar esse conteúdo de uma forma mais prática, né? Então, a gente vai ter a nossa aula gravada aí, eu vou gravar no YouTube e vou disponibilizar sempre o link aqui, tá certo? E por aí vai. Então, cada aula aqui, ela vai estar linkada com o que a gente tem aqui no cronograma de atividades, tá certo? Então, como a gente viu hoje, a nossa aula fala sobre CPC 26 e demonstrações financeiras, né? Então, tá aqui, ó, demonstrações financeiras e CPC, tá? E por aí vai. Todas essas aqui vai estar o material e aqui na aula vai estar a aula online, tá certo? E a sequência vai ser sempre essa. Aqui eu disponibilizei com vocês um fórum. Então, se vocês tiverem dúvidas, eu sei que a gente tem o WhatsApp e vocês também podem usar o WhatsApp, mas eu queria o WhatsApp para coisas mais genéricas, tá certo? Dúvidas mais pessoais. Você pode. Uma coisa que eu peço, gente, é porque hoje a nossa vida transformou, né? Essa questão do digital está muito forte. A gente tem vários grupos, várias mensagens. Então, eu peço que vocês sempre se concentrem em mandar mensagem dentro do grupo de ADF, tá certo? Por que eu falo isso? Porque você recebe várias mensagens, né, de alunos, de conhecidos, enfim, e às vezes fica difícil você ver todas as mensagens. O grupo, eu sempre tenho a preocupação, então tem algumas que eu tenho fixas e que eu sempre entro para dar uma olhada. Então, sempre que você mandar uma mensagem, procura mandar no grupo do curso, porque é mais rápido de eu visualizar a sua mensagem. Agora, se for uma dúvida pertinente à nossa disciplina, ao conteúdo, seria bem interessante a gente começar a usar esse fórum aqui de Fale com seu professor, o fórum de dúvidas. Por quê? Uma dúvida sua pode ser uma dúvida do seu colega. Então, você coloca a sua dúvida aqui e a gente começa a utilizar essa prática. De que forma? Eu coloco a minha dúvida aqui. Eu tenho mais alguma dúvida? Eu primeiro, antes de mandar uma mensagem, eu vou olhar o fórum. Tem essa dúvida aqui já? Ah, tem. Beleza, já sanei minha dúvida e entendi. Se você não entendeu, você pode até dar continuidade naquele fórum e fazer seu questionamento. Se não tiver nenhuma dúvida em relação ao que você tem dúvida, você abre um outro fórum aqui, porque a gente disponibiliza isso para os demais integrantes da turma. Combinado assim, gente? Beleza? Combinado, professora. Beleza. Então tá bom. Combinado. Então, olha só. Já falamos sobre o cronograma, que aqui consta todas as atividades que a gente vai realizar durante a aula, tá certo? Só um minutinho aqui. Para quem chegou um pouquinho depois, então, olha, hoje é o dia 24, o que a gente vai fazer? Então, passo a passo a gente vai ter aqui, tá ok? É fácil até, pô, faltei uma aula, de que se trata? É isso daqui. Então tá, beleza, já sei. Aí eu vou aqui, ó, aqui na aula sempre vai estar aqui, ó, o material
Então, você sabe a aula que você faltou? Você vai lá ver qual é a aula sempre está linkado o dia, a aula, tá certo? Aí você consegue verificar qual é o material e pegar esse material para estudar e associar com a aula online que sempre vai estar gravada aqui também, tá? Então, acho que a nossa plataforma vai proporcionar que a gente tenha esse contato, apesar de a gente não ter o contato físico, né? De estar perto e tal, ela vai proporcionar que a gente consiga seguir com a nossa disciplina da mesma forma que a gente faz numa sala de aula, tá bom? Então, agora, sem mais demora, a gente vai entrar na nossa apresentação aqui. Esse daqui é o link que eu já coloquei em PDF, tá certo? Para que não tenha problema de mexer e tirar alguma informação. Mas eu vou entrar aqui na própria apresentação, que fica mais fácil para a gente dar sequência. Tá ok? Então, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre o CPC 26. Quem aqui já viu algum CPC? Vocês já viram o CPC 00? Eu acho que é a professora Vanisa, não já? Sim, já tivemos sim essa aula. 00, 016, que é o estoque, também. Peraí, você pode falar um pouquinho mais alto? Eu vou tentar aumentar aqui o som. Acho que meu som tá baixo. Já fizemos sim essa aula 00 e o estoque também. Ah, beleza. 016. 016, tá. Acho que 026 também nós fizemos também. A de estrutura? De apresentação das A estrutura fizemos também. Ah, então tá. Eu imaginei Pessoal que da assim, contabilidade, terceiro eu período. imaginei que vocês tivessem feito sim. De qualquer forma, como a gente está começando um tópico, o nosso objetivo hoje é fazer um geral, é como se fosse uma revisão, tá certo? E a gente vai dar Ok. sequência no conteúdo. Então, quem não viu, porque a gente precisa entender o que são as demonstrações, o que cada uma contempla, para a gente depois entender como é que a gente analisa elas, tá certo? Então, vamos lá. Então, o CPC 16, ele fala sobre a apresentação das demonstrações contábeis. Qual é o objetivo desse pronunciamento? É assegurar a comparabilidade nas demonstrações contábeis de um período, né, dos dados pertinentes a cada demonstração contábil, de um período para períodos anteriores e com outras entidades também, tá certo? Então, a demonstração contábil é uma forma, nós temos várias demonstrações, né? Depois a gente vai ver aí o balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício, DMPL, tá? A gente vai falar mais adiante sobre elas, né? Mas é importante saber que essas demonstrações permitem que o usuário use elas para tomar decisões. O que usuário é esse? Tanto o usuário interno como o usuário externo. O usuário interno são os administradores, né? São os gerentes de áreas operacionais, gerentes de áreas financeiras. E os usuários externos são os acionistas, os investidores, né? Bancos. Nós temos vários usuários interessados nas demonstrações das empresas. Então, vou ler um pouquinho aqui para vocês. O objetivo deste pronunciamento técnico é definir a base para a apresentação das demonstrações contábeis, para assegurar a comparabilidade tanto com as demonstrações contábeis de períodos anteriores da mesma entidade, quanto com as demonstrações contábeis de outras entidades. Neste cenário, este procedimento estabelece requisitos gerais para a apresentação das demonstrações contábeis, diretrizes para a sua estrutura e os requisitos mínimos para o seu conteúdo. Ou seja, quando ele fala que é para assegurar a comparabilidade, ele permite, com essas regras e diretrizes que se estabelecem, ele permite que você consiga comparar um demonstrativo com o outro, porque eles têm o quê? A mesma diretriz, o mesmo viés, tá certo? Qual é o alcance, né, do CPC 26? Todas as demonstrações contábeis elaboradas e apresentadas de acordo com as normas do CPC.
E o reconhecimento e a mensuração e divulgação de transações específicas e outros eventos são objetos de outras normas, interpretações e comunicados técnicos. O que ele quer dizer com isso daí? Que o CPC ele alcança todas as demonstrações, tá certo? E que determinados itens eles têm CPCs ou normas específicas, como vocês já estudaram o CPC 16, que fala de estoque, tá certo? Como temos outros CPCs que falam de outros determinados assuntos. Então, de uma forma geral, o CPC 16 ele dá uma apresentação da estrutura das demonstrações. Agora, nós temos transações específicas que são tratadas em outros CPCs, ok? Definições. Demonstrações contábeis de propósito geral, referidas simplesmente como demonstrações contábeis. São aquelas cujo propósito reside no atendimento das necessidades de informações para os usuários externos, que não se encontram em condições de requerer relatórios especificamente planejados para atender às suas necessidades peculiares. Então, qual o objetivo, né, a definição que se tem aí de demonstrações contábeis para o usuário externo é que ele tem acesso aos dados que ele normalmente não tem, né, como um usuário interno. Por exemplo, um diretor, né, o diretor da área financeira, o diretor da área operacional, ele tem áreas diretamente ligadas a ele e ele tem a capacidade de solicitar relatórios específicos para a visão que ele necessita, né? Eu quero ver a margem de contribuição de determinada linha de produção. Eu quero que compare ela com o meu segmento. Ele vai lá para a área de controladoria, né, ou a área responsável pela análise desses indicadores e vai solicitar um relatório, né? Eu quero ver o EBITDA da companhia, eu quero ver o EBITDA por segmento. Agora, já os usuários externos, eles não têm essa condição de solicitar esses relatórios. Então, a visibilidade deles, né, a visibilidade para o usuário externo são o quê? As demonstrações contábeis em conjunto com as notas explicativas e o relatório de administração. São esses dados que proporcionam a esse usuário externo informações para a tomada de decisão, seja de investir na empresa, seja um banco para fornecer empréstimo, financiamento para determinada empresa, linha de crédito, tá certo? Quem não estiver entendendo, levanta a mão, tá? Sei que essa parte aqui é muito teoria, mas depois o negócio flui. A próxima aula já é uma aula mais prática, tá? Então, qual é a finalidade aqui, ó? A finalidade das demonstrações contábeis, elas representam de forma estruturada, a posição patrimonial e financeira e do desempenho da entidade e objetivam proporcionar informação acerca da posição patrimonial e financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa da entidade, que seja útil a um grande número de usuários em suas avaliações e tomadas de decisões econômicas. Então, a forma com que essas demonstrações contábeis elas são estruturadas, né, como a demonstração do balanço patrimonial, ele vai demonstrar para os usuários as origens de recursos e as aplicações de recursos, né? As origens de recursos, nós temos lá o capital de terceiros e o capital próprio. A aplicação de recursos, nós temos o ativo, circulante e não circulante. Nessa posição, essa estrutura, ela mostra qual é o patrimônio, né? Porque o que é meu PL? Não é ativo menos passivo? É o meu patrimônio líquido. Então, ele demonstra a posição financeira e patrimonial da empresa. Através dessa demonstração, a gente vai entender essas técnicas, né, de análise que a gente vai estudar, mas a gente pode fazer o índice de endividamento da empresa, saber como é que está o endividamento da empresa, qual é a capacidade de liquidez dessa empresa, tá certo? De liquidar suas obrigações, qual é a geração de caixa que essa empresa possui,
tá? E todos esses dados, eles podem ser retirados através das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis também objetivam apresentar os resultados de atuação da administração em face de seus deveres e responsabilidades na gestão diligente dos recursos que lhes foram confiados, proporcionando informações da entidade acerca do seguinte. Então, o que ele quer dizer com isso daí? Eu tirei trechinhos, tá, gente, do CPC, que são importantes para a gente dar continuidade na nossa matéria. Depois, quem tiver interesse, eu disponibilizei lá no final o link do CPC, tá ok? Nós falamos aqui no slide anterior do usuário externo, mas nós temos os usuários internos, né? Que são os nossos gestores. O gestor, ele é responsabilizado, né, pela sua gestão, e uma forma de verificar essa gestão é através dos demonstrativos contábeis. Todos eles, né? No demonstrativo de resultado, você vê o operacional da empresa, como é que a empresa ela vem operando mês a mês, a margem, ela vem ganhando margem, ela vem perdendo margem, tá certo? Qual é a posição patrimonial dessa empresa? Como é que o gestor tá gerindo a capacidade de pagamento da empresa? Como é que está o endividamento da empresa? São todas as responsabilidades dos gestores da empresa. Então, como eu falei aqui, quais são os dados, né, as responsabilidades que ele tem em relação a ativos, passivos, patrimônio líquido e o resultado, né, que é composto de receitas, despesas, incluindo ganhos e perdas, na alteração do capital próprio, mediante integralizações dos proprietários e distribuições a eles. Então, na realidade, quando eu mostro aqui a finalidade da demonstração contábil, é olhar para o meu ativo, meu passivo e meu PL e entender como é que está estruturado, né, os meus bens, os meus direitos e as minhas obrigações. Em relação ao meu resultado, como é que esse resultado ele volta para os seus acionistas? Como é que ele é distribuído? Parte é reinvestido na empresa, né? Então, tem lá a reserva para investimentos, parte é revertido para investimentos para a empresa, parte é distribuído para os seus, como dividendos para os seus acionistas, ok? E o fluxo de caixa? O fluxo de caixa, ele me mostra a capacidade de pagamento dessa empresa, né? Porque ele vai mostrar as entradas e saídas de caixa, tá ok? Então, falando aí de demonstrações, qual o conjunto de demonstrações importante para se verificar a saúde financeira, né, de uma empresa? O balanço patrimonial, ele me mostra o patrimônio, como eu já falei aqui, os bens, direitos e obrigações, né? Ou seja, a aplicação de recursos e a origem de recurso. A demonstração do resultado, que ela me mostra a parte operacional da empresa, vendas, custos, né? Toda a parte de receita, despesas e custos. A demonstração de resultado abrangente, que são resultados, partindo do resultado, são resultados de itens específicos, tá certo? A demonstração da mutação do patrimônio líquido é de que forma o meu patrimônio líquido, vocês já devem ter estudado também com a Vanisa, né? Que as contas patrimoniais, elas são estáticas e as contas de resultado, elas são dinâmicas. Ou seja, as contas de resultados, elas se encerram a cada período. Eu encerro o resultado e levo para dentro do patrimônio, seja lucro ou seja prejuízo, tá certo? E mês a mês eu vou fazendo isso. A demonstração da mutação do patrimônio líquido, ela demonstra exatamente isso. O patrimônio que eu tinha, por exemplo, se a gente for fazer uma demonstração anual, o patrimônio que eu tinha no início de janeiro e é o patrimônio que eu apresento lá no final de dezembro. Vai ter uma variação aí, né? Porque durante esse período eu vou ter resultado de demonstrações que vão afetar meu patrimônio. De que forma vão afetar esse patrimônio? Tá certo? E aí essa demonstração ela vai lá mostrando, teve integralização de capital, né? Teve
reservas de investimento, né? Composição de reserva de investimento, teve distribuição de dividendos, como é que esse patrimônio, né? Esse patrimônio que eu tinha, o resultado do período, como é que ele foi gerido, ok? A demonstração do fluxo de caixa, ela me mostra também as entradas e saídas, não só, né? A gente não está falando só de pagamento e recebimento de clientes e fornecedores, mas de toda a operação. Então, você tem lá dividido, né? Depende do método que você usa para o fluxo de caixa, mas você tem lá, né, os investimentos, o operacional da empresa. É uma forma de você ver a gestão do caixa da empresa, tá ok? A demonstração do valor adicionado, ela quando é exigida legalmente, né? Aí tem um adendozinho que eu coloquei aqui embaixo, acho que está muito pequenininho, mas quando vocês forem ver em PDF, vocês conseguem observar. A demonstração do resultado do período, se exigido legalmente ou por algum órgão regulador, ou mesmo se apresentado voluntariamente. Lembrando-se que no Brasil são obrigatórias para as entidades de capital aberto. Então, todas as empresas que têm suas ações negociadas em bolsa, elas têm a obrigatoriedade de apresentar a demonstração do valor adicionado, tá certo? As notas explicativas, compreendendo um resumo das políticas contábeis significativas e outras informações explanatórias. Quando eu apresento um demonstrativo patrimonial ou de resultado, eu tenho acesso a informações de valores, né? Comparativamente a um outro período. As notas explicativas, elas vão me dar informações relevantes acerca desses itens. Por exemplo, dentro de estoque, eu vou ter lá a conta estoque, vou ter o saldo inicial e o saldo final, saldo em 31 de dezembro de 2018 e o saldo em 31 de dezembro de 2019, e numa nota explicativa eu vou ter ali, né, a avaliação, como é que é feita a avaliação dos estoques, né, o custo, né, falando sobre custo corrente, custo histórico, todos os itens necessários, né, que a empresa julgue necessárias, informações relevantes, vão estar na nota explicativa, tá? Geralmente, quando a gente tem a apresentação de um caderno de demonstrações, que as empresas, seja a publicação em jornal, ou seja entregue em forma de caderno, ou seja mesmo publicação no site, eu tenho lá um itemzinho que corresponde, então lá dentro da demonstração contábil eu vou ter o item a que corresponde à nota explicativa, ok? As demonstrações financeiras podem ser consideradas como o produto final do processo de apuração contábil. Então, o que acontece? E aí muita gente fala, né? Vocês já devem ter escutado falar, é demonstração contábil ou demonstração financeira? Demonstração contábil e demonstração financeira, elas têm a mesma visão. Qual é a diferença, né? Tanto que antigamente você tinha, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, era demonstrações financeiras. Hoje, se você pega qualquer demonstrativo que é publicado, é DFP, Demonstrações Financeiras Padronizadas, tá certo? Porque a extração desses dados vem de um processo contábil, por isso que eram demonstrações contábeis, mas elas são demonstrações da posição financeira da empresa, né? Por isso que adotou-se o nome de demonstrações financeiras, mas o processo por trás de toda demonstração financeira é o processo contábil, ou seja, desde o momento da escrituração até o momento do levantamento da demonstração contábil, tá? Então, relendo aqui para vocês, demonstrações financeiras podem ser consideradas como o produto final do processo de apuração contábil, contendo dados extraídos dos livros, registros e documentos que compõem o sistema contábil de uma empresa. Segundo as leis 11.638 e 11.941, temos as seguintes demonstrações financeiras: balanço patrimonial, DRE, demonstração de lucros e prejuízos acumulados ou demonstração de mutação do patrimônio líquido,
Demonstração do fluxo de caixa e DVA. Hoje em dia é a DMPL que nós temos aí, né? E a DVA, que é para companhias abertas. Então, o que ele quer dizer aí é a mudança de nome, né? De demonstrações contábeis para demonstrações financeiras. A entidade deve divulgar, no resumo das políticas contábeis significativas ou outras notas, os julgamentos exercidos na elaboração das demonstrações contábeis, os principais pressupostos relativos ao futuro, as principais fontes da incerteza das estimativas à data do balanço patrimonial, que ensejem riscos significativos de provar modificação material no próximo exercício, nos valores consignados nas demonstrações contábeis. O que ele quer dizer com isso daí? Que nas notas explicativas, né, nós temos que ter um resumo das políticas utilizadas e, obedecendo a essas políticas contábeis, nós temos que ter julgamentos sobre os itens que compõem as demonstrações contábeis. Por exemplo, se eu tenho determinado item, né, uma multa, né? Eu tenho uma multa que a empresa tomou do governo de um valor relevante, certamente, que você tem aí, principalmente a área de petróleo, né? Às vezes muitas multas ambientais, e eu tenho um processo rolando na justiça, né? Um processo movido pela área, pode ser até um processo tributário também, né? Você tem os cíveis, os tributários. E eu já sei, eu tenho a sensibilidade de que a empresa vai perder. Você conhece o risco, né? É um risco alto, um risco significativo, então você tem que levar, muito embora ele não tenha acontecido, e se não aconteceu, você ainda não registrou na demonstração contábil, porque o que rege as demonstrações contábeis é o regime de competência. Então, lembra que o regime de competência é o quê? Eu registro, né, no meu exercício resultado cujo fato gerador tenha ocorrido, tá certo? Então, se a perda efetivamente ainda não aconteceu, eu não posso registrar nos meus demonstrativos contábeis, mas eu tenho plena certeza ou tenho conhecimento desse risco significativo. Então, em nota explicativa, eu tenho que ter esse julgamento, essa informação para o meu usuário. Tudo bem? Então, dando sequência aqui, as notas explicativas devem apresentar as informações requeridas pelos pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações aplicados que não tenham sido apresentadas nas demonstrações contábeis, prover informação adicional que o CPC 26R1, né, que é a revisão, seja relevante para a sua compreensão. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos, divulgações não financeiras, por exemplo, os objetivos e políticas de gestão de risco financeiro da entidade. As bases de mensuração utilizadas, custo histórico, custo corrente, valor realizável líquido, valor justo, ou seja, de que forma eu tenho a mensuração dos meus ativos, né? O domicílio e a forma jurídica da entidade, descrição da natureza das operações da entidade e de suas principais atividades, nome da entidade controladora e a entidade controladora do grupo em última instância, e todas as demais notas exigidas legalmente e normativamente. Isso daqui, às vezes, não fica claro, a gente faz uma leitura, né? Isso é o que está no termo lá do CPC 26, mas o que ele quer dizer com isso aí? Que nas notas explicativas eu tenho que ter todos os itens que são relevantes para a compreensão do usuário. Tá certo? Se eu tenho um passivo contingente, se eu tenho uma informação não financeira, mas que seja significativa, eu tenho que ter lá na minha nota explicativa. Beleza? Conjunto das demonstrações. Muitas entidades apresentam
fora das demonstrações contábeis, relatórios da administração, que descreve e explica as características principais do desempenho e da posição financeira e patrimonial da entidade, e as principais incertezas às quais está sujeita. Esse relatório pode incluir a análise dos principais fatores e influências que determinam o desempenho, incluindo alterações no ambiente em que a entidade opera, a resposta da entidade a essas alterações e seu efeito, e a política de investimentos da entidade para manter e melhorar o desempenho, incluindo a sua política de dividendos. Então, o que ele quer dizer aqui? Que nesse conjunto das demonstrações contábeis, além das demonstrações contábeis e nas notas explicativas, nós temos também o relatório da administração. Esse relatório da administração fornece informações relevantes, porque as notas explicativas elas explicam as demonstrações contábeis, né? Em relação às políticas usadas, à mensuração, aos itens. Então, se eu tiver, de repente, um item que não financeiro, mas que afeta, eu vou ter uma nota explicativa, né? Ele não é contabilizável, ele é não financeiro, mas ele repercute na saúde financeira da empresa. Então, eu vou ter em nota explicativa. Mas o relatório de administração ele é muito mais abrangente. O relatório da administração ele mostra para a sociedade, para os usuários externos, toda a perspectiva da empresa, todo o objetivo, o seu planejamento de investimento, sua política de investimento, o seu desempenho em relação ao mercado, ele faz comparabilidade com o mercado, né? Associando a sua imagem a determinados produtos, a determinadas instituições, quando a gente fala aí de parte ambiental também, tá certo? Então, o relatório de administração, ele é um relatório muito importante, né? Não para a questão dos dados contábeis. Os dados contábeis eles estão todos inseridos nas demonstrações contábeis, mas ele tem uma informação muito maior. Ele tem uma informação em respeito ao desempenho da empresa, ao investimento, ao rumo que a empresa pretende seguir e quanto ela quer alavancar o seu crescimento no mercado. Então, dando continuidade aqui, eu já falei um pouquinho mais, mas ele fala aqui, ó, que esse conjunto, ele fala quais são os objetivos do relatório de administração, dos principais fatores de influências que determinam o desempenho, incluindo alterações no ambiente em que a entidade opera, a resposta da entidade a essas alterações. Por exemplo, gente, o que a gente está vivendo nesse momento, vocês acreditam que o que a gente está vivendo é um fator que influencia o desempenho da empresa? E que altera o ambiente da empresa? Sim, dependendo do segmento da empresa, se a gente pegar aí as empresas de turismo, por exemplo, que tiveram uma queda de mais de 70% nas suas operações, né? Isso tem que estar no relatório da administração. Esse fator, né, que se chama isolamento social, a Covid, ela impactou fortemente o desempenho da empresa. E isso vai estar lá. Quando a gente for analisar o ano de 2020, né, que a gente pegar as demonstrações de determinados segmentos, a gente vai ver esse fator como um fator relevante lá para a alteração da operação da empresa, tá certo? Então, a gente tem aqui, né, esses principais fatores e a resposta da entidade a essas alterações, ou seja, o que a empresa fez para conseguir sobreviver, né, nesse momento? Quais foram os efeitos? Quais foram as alterações que ela teve que fazer dentro da empresa? Ela fez modificação de política de investimento? O que ela fez para melhorar esse desempenho na empresa? Tá certo? Beleza.
Considerações finais aqui. Presume-se que a aplicação das normas, interpretações e comunicados técnicos com divulgação adicional, quando necessária, resulta em demonstrações contábeis que se enquadram como representação apropriada. Então, o que ele diz aqui é que quando nós temos uma demonstração que respeita normas, interpretações, né, leis, né, principalmente com as auditorias, né? As auditorias elas vêm para assegurar, né, aquela informação contábil ali. Então, elas representam apropriadamente a posição financeira e o desempenho, né, operacional daquela determinada empresa. A entidade cujas demonstrações contábeis estão em conformidade com as normas, interpretações e comunicados técnicos deve declarar de forma explícita e sem reservas essa conformidade nas notas explicativas. Então, elas têm que, em nota explicativa, né, informar que estão, né, que as demonstrações foram apresentadas de acordo com as normas, interpretações, parecer técnico, tá certo? Informação comparativa. Esse é o foco do nosso trabalho na análise das demonstrações financeiras, né? Também deve ser apresentada de forma comparativa a informação narrativa e descritiva que vier a ser apresentada, quando for relevante para a compreensão do conjunto das demonstrações do período corrente. O que ele quer dizer aqui? Que informações, né, de forma comparativa de um período para o outro, muitas vezes você tem lá, dentro de uma linha, né, vamos falar dentro de estoque, você tem uma mudança drástica de um ano para o outro. Alguma coisa aconteceu ali. Você tem que ter uma informação descritiva, né, daquele fato ali relevante que aconteceu, né? Você teve uma redução grande de estoque, teve uma política, uma mudança na política de estoque da empresa, ela modificou a forma de operacionalizar, né? Às vezes isso pode acontecer. Você trabalha com estoque grande, a empresa decidiu trabalhar no formato just in time, né? De entrega, de ter um estoque mínimo. Então você vai ter uma diferença relevante quando você olha o demonstrativo. Isso vai ter que estar lá, né, justificado, essa mudança de forma descritiva, você vai informar essa comparação, essa modificação relevante na comparação de um exercício com o outro, tá certo? Você vai informar na sua nota explicativa. Frequência da apresentação das demonstrações contábeis. O conjunto completo das demonstrações contábeis deve ser apresentado pelo menos anualmente. Nós não estamos falando aí das empresas, né, que têm capital aberto, porque essas empresas elas têm uma obrigação com a CVM, né, de informar das informações trimestrais, que são os ITRs, tá certo? Inclusive informações comparativas. Ou seja, quando eu apresento um demonstrativo, né, vocês já viram balanço patrimonial, demonstração de resultado, elas sempre são comparativas com o exercício anterior, né, dependendo, para fins de demonstrações contábeis, você apresenta com o exercício anterior, certo? Mas dentro para usuários internos, dentro da empresa, nós temos várias comparações, né? Mês com mês anterior, mês com mês do ano, no mesmo mês do ano anterior, né? Temos trimestre com trimestre, semestre, ano com ano, tá certo? Ano com ano anterior, beleza? Qual o objetivo disso? Geralmente, dentro das empresas, ocorre mensalmente uma reunião, né, para acompanhamento do resultado. E nós temos basicamente todas as empresas, seja, às vezes pode ter um outro nome de relatório, por exemplo, na Petrobras Distribuidora nós temos lá comentários do resultado do exercício. É um relatório que é preparado mensalmente e esse relatório ele faz a análise do mês com mês anterior
e do ano com o ano anterior. Então, nós temos a comparação e a análise, né, do resultado durante o ano, né, a modificação de um ano para o outro e a modificação de um mês para o outro. A modificação de um mês para o outro, né, o acompanhamento mais de perto do mês com o mês anterior, ele é muito mais para o operacional, né? Então, eu estou comparando. O que está acontecendo com a minha margem? Caiu. Caiu por quê? Ah, porque eu tive a greve dos caminhoneiros. Nós temos que identificar o que acontece em cada linha, e quando você faz o acompanhamento desse comentário de resultado, é linha por linha das demonstrações contábeis, né? Quando você está falando de resultado, você está falando de DRE. Então, você faz o acompanhamento de receita, de custo, e cada linha dessa, cada grupo desse você vai avaliando. E você chega ao item de conta, né? Porque quando eu vejo dentro de um grupo uma variação relevante de um mês para um outro, você vai identificar. Tá bom, então vamos abrir aqui. Ó. Aí você vai lá no balancete, você abre as contas, a minha variação relevante está dentro desse grupo de contas. Aí você vai lá no setor, por isso que eu falo que as demonstrações financeiras, elas são um processo final do processo contábil, né? Aí você vai lá na área de análise de contas, né? Que é de reclassificação e análise de contas, e você vai ver o responsável, o analista que é responsável por aquela conta, e você vai solicitar a ele a explicação daquela variação. Olha, nessa conta aqui houve uma variação relevante. O que aconteceu de um mês para o outro? E aí ele vai ter esse dado, porque no sistema, né, você tem o input, seja manual ou seja através de entrada de nota fiscal e tal, você vai ter ali a informação. Porque o usuário, como é que se dá esse processo? Quando você chega aqui na ponta, que é a área de controladoria, que ela faz essa análise maior, já teve anteriormente a isso um analista que analisou a conta. Ele não está preocupado com o todo, mas ele tem um grupo de contas dele que ele acompanha mensalmente. E esse grupo de contas, quando tem uma variação, ele vai lá para identificar, né, com a área responsável, se é a área operacional, se é a área financeira, para entender o que aconteceu ali. E essa informação ele passa para a controladoria. E a controladoria, que é responsável por fazer essa análise conjunta do demonstrativo, ou seja, analisar o resultado como um todo, ela vai trazer item por item os comentários desse resultado aí, tá ok? Então, voltando aqui, ó, a apresentação ela é anualmente, pelo menos, tá certo? Para as empresas que não têm uma outra obrigatoriedade em relação a isso, tá? Quando se altera a data de encerramento das demonstrações contábeis da entidade e das demonstrações contábeis são apresentadas para um período mais longo ou mais curto do que um ano, a entidade deve divulgar, além do período abrangido pelas demonstrações contábeis, a razão para usar um período mais longo ou mais curto, e b, o fato de que não são inteiramente comparáveis os montantes comparativos apresentados nestas demonstrações. O que ele está dizendo aí é que, geralmente, né, as empresas, o período operacional dela corresponde ao ano, né? O ciclo operacional das empresas corresponde ao ano, mas tem empresas que têm um ciclo operacional mais longo ou têm um ciclo operacional mais curto do que o ano, porque elas, às vezes, estão ligadas, por exemplo, eu trabalhei há muitos anos atrás na Cera Johnson, né? Eu acho que a empresa já até fundiu, mas ela se reportava a uma empresa da Holanda, se eu não me engano, e o período de apresentação dela era diferente do período daqui do Brasil. Então, ela tinha duas demonstrações. Uma para atender a controladora, né, no período do ciclo operacional em que a operadora trabalhava, e uma outra para atender a legislação daqui do Brasil, que era do ano, né? Por quê? Porque a comparabilidade entre elas não acontecia, porque você está comparando períodos diferentes, tá certo?
Então, isso pode acontecer em empresas até aqui, mudança de ciclo operacional? Pode, mas se acontecer, você tem que identificar lá na nota explicativa o porquê dessa mudança, né? Por que você mudou para um ciclo operacional mais longo ou mais curto e demonstrar que você não tem a comparabilidade entre esses períodos, pelo menos até determinado momento. A partir do momento que você começa a ter períodos mais curtos iguais, você pode ter uma comparabilidade, mas naquele determinado momento você não tem. É a mesma coisa quando, por exemplo, a gente sabe que a avaliação dos estoques aqui no Brasil, você tem 2 métodos que são aceitos, né? O EPS não é aceito, né? Que é o último a entrar, primeiro a sair. O PEPS é aceito e o custo médio. 99%, 99,9% usa o custo médio. Mas vamos supor que tem aí o PEPS, né? Eu uso o custo médio e decido passar, né? Minha empresa, decide usar o método PEPS de avaliação. É óbvio que quando por exemplo, até o final de um exercício eu usava o custo médio. No próximo exercício eu comecei a usar o PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Eu não tenho comparabilidade de um demonstrativo com o outro, porque o método que eu estou utilizando é diferente, os resultados são diferentes. Se vocês estudarem estoque, vocês já viram lá, né, que quando você faz a avaliação pelo PEPS e a avaliação por custo médio, o resultado é diferente. Então, comparar um resultado com o resultado do ano anterior não me traz nenhum dado relevante, porque os critérios utilizados são diferentes. Tá certo? Sim, fica melhor, né? Então vamos lá. Análise das demonstrações financeiras, objetivo extrair informações das demonstrações contábeis para tomada de decisão. Agora a gente está chegando no nosso foco. Né? A gente falou sobre a demonstração, a importância das notas explicativas, a importância de você ter a comparabilidade, então, de você ter as mesmas políticas sendo utilizadas, né, ao longo dos exercícios, ok? E aí ele fala aqui, ó, as demonstrações financeiras fornecem uma série de dados sobre a empresa, de acordo com as regras contábeis. Através da análise das demonstrações contábeis, é possível avaliar o desempenho da gestão econômica, financeira e patrimonial das empresas, quanto aos períodos passados, confrontando-os ou não com metas ou diretrizes pré-estabelecidas. É possível ainda realizar comparações com as tendências regionais ou dos segmentos onde a empresa esteja inserida, determinando também as perspectivas futuras de rentabilidade ou de continuidade dos negócios, possibilitando aos gestores tomarem decisões de financiamento e investimento, bem como implementarem mudanças de prática, caso as tendências projetadas sinalizem um cenário não condizente com as políticas até então estabelecidas, ou até mesmo subsidiar o estabelecimento de novos rumos. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Através da análise das demonstrações financeiras, eu posso identificar, né, comparando ele com o meu orçamento, porque a empresa, os dados que a empresa utiliza para avaliar a sua gestão são vários, né? Quando você tem o início do exercício, você tem o orçamento. O orçamento, ele é projetado, né? Você projeta um orçamento para que com base, aí você tem várias formas, né? Você tem o OBZ, que é o orçamento base zero, que você parte do zero e identifica quais são suas necessidades e faz o seu orçamento, né? Você pode também se basear, né, no seu histórico, né? Que você tem um orçamento histórico aí, que você vai ter o que a sua margem de crescimento, né? Então, respeitando sua margem de crescimento, como é que você acha que você vai ter as suas vendas para os próximos períodos? Analisando períodos anteriores, você consegue definir períodos subsequentes, tá certo? Então, você estrutura no início do ano o seu orçamento. E esse orçamento, você faz uma demonstração, né, de resultado, um balanço patrimonial, né, do orçamento, do que você espera
mês a mês que aconteça com a sua empresa, certo? Quando você tem o realizado, que é o efetivo que aconteceu, você tem uma forma de comparação, que é o que ele fala aqui, ó, né? Que é possível fazer comparações, né, de perspectivas de rentabilidade futura com o que efetivamente aconteceu, né? Então, você baseou o seu orçamento numa premissa, né? E você vem fazendo as comparações. Então, você tem a comparação, uma forma de análise é a comparação com o seu orçamento, do que você projetou, a comparação com o passado, né? Ou se for comparação anual ou comparação mensal, você vai comparar com o mês anterior ou com o ano anterior, ou seja, como é que a empresa se comportou, né? E você tem a comparação também com seus pares dentro do mercado, que é o que ele fala ali, né, de tendências, comparações, tendências regionais e de segmentos. Como o seu segmento, como uma empresa que atua no mesmo segmento que você está se comportando no mercado, né? Qual é a margem de ganho daquela empresa? Qual é a perspectiva de crescimento daquela empresa? As empresas, elas não só estudam os seus demonstrativos, né? Você tem uma área dentro da empresa responsável por isso, geralmente a área de controladoria, que ela estuda não só os indicadores da empresa, mas os indicadores também do segmento onde a empresa atua, ou seja, de concorrentes no mesmo segmento. Tá certo? E qual é o básico, né? De onde vêm essas informações? Foi o que eu falei para vocês lá, ó. Nós temos uma escrituração. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem? Posso continuar, gente? Se eu voltar aqui e ver na sala de aula. Pode continuar, professor. Tá, eu só vim dar uma olhada aqui nos comentários, porque na aula ali, o meu gravador, sem querer, eu fechei meu microfone, então eu estava falando, e ninguém estava vendo isso daí, não. Ah, sim, com o Fernandes, muita gente já viu aqui, outras pessoas não. Mas não se preocupem, porque a gente vai estar falando sobre isso e vai dar sequência dentro da matéria, sempre que necessário eu vou voltar, tá bom? Então, vou continuar aqui. Tá todo mundo acompanhando, beleza. Então, gente, ó, como eu falei aqui para vocês, o primeiro passo, né, é que está aqui a escrituração de todos os fatos contábeis, né? Lembra, vocês estudaram isso? Atos e fatos, né? Atos administrativos e fatos contábeis. Fatos contábeis são aqueles que geram, né, repercussão dentro das demonstrações, né? Ou seja, fato gerador ocorreu. Diferença de um ato administrativo para um fato administrativo. A assinatura de um contrato, né? É um ato administrativo que não gera nenhum efeito nas demonstrações. A partir de um momento em que aquele contrato que eu assinei começa a gerar operação que afeta a demonstração, eu tenho um fato contábil. Esse fato contábil gera uma escrituração, certo? E a condensação de toda essa escrituração resulta do quê? Na demonstração contábil, né? Estruturada na forma de ativo circulante, ativo não circulante, passivo não circulante, PL, número resultado, receita, custo, né, lucro bruto, despesas com vendas, despesas administrativas, toda uma estrutura que a gente segue, né? Que nós temos aqui as demonstrações contábeis auditadas, ou seja, confirmadas a sua validação, né? E a gente usa essas demonstrações para análise. Análise do desempenho da empresa, análise financeira da empresa, tá certo? Então, no mesmo quadrinho, mas ele mostra aqui, tá vendo? Os fatos ou os eventos econômicos financeiros acontecem, você tem todo um processamento contábil que desencadeia uma demonstração financeira. Essa demonstração financeira é baseada nesses dados contábeis
eu vou aplicar técnicas de análise, que aí é o que a gente viu ali, né? Análise vertical, análise horizontal, análise de liquidez, análise de estrutura, análise de endividamento, tá certo? Análise de prazo médio. Então, eu vou aplicar todas as técnicas de análise e vou ter informações financeiras relevantes para a tomada de decisão, tá ok? Então, antes de dar início a qualquer análise contábil ou financeira, o analista deve atentar para alguns aspectos fundamentais. Se a empresa opera simultaneamente em vários ramos de atividade. Por que isso é importante, gente? Porque se a empresa opera em vários ramos de atividade, é importante ela ter o seu resultado segmentado, porque a comparabilidade ela é maior. Por exemplo, a BR ela tem distribuidora de combustíveis, mas ela também tem a parte de lubrificantes. Ela também tem a parte de geração de energia. Cada área dessa, então, ela tem vários ramos de atividade. Então, você tem demonstrações por segmento, né? E que ele vai identificar aquele segmento, aquela atividade e comparar aquela atividade com o segmento dela do mercado. Ou seja, a área de lubrificantes com outras empresas de lubrificante do mercado. Então, se a empresa opera em vários ramos de atividade, ela tem que ter essa demonstração dela segmentada também. Não uma informação única fechada, porque a comparabilidade dela não existe, né? Se torna pegar uma empresa que atua em várias atividades e comparar com uma outra de que atua numa única determinada atividade que aquela empresa atua, me traz informações distorcidas, tá certo? Então, a primeira coisa é entender quais são os ramos da atividade que a empresa opera e ter demonstrativos segmentados para ter a possibilidade de comparação. Então, a possibilidade da existência de manipulação dos dados das demonstrações contábeis. Essa é uma outra grande preocupação, muito mais nessas empresas, como eu falo para vocês. Por exemplo, a BR Distribuidora, como eu falei para vocês, ela tem vários segmentos. Alguns segmentos desses, né, contas únicas para a empresa, elas são rateadas para esses segmentos, né? E de que forma isso é feito? E tem que existir premissas, certo? Premissas e políticas fortes que sejam respeitadas dentro da empresa para que você não tenha manipulação, né? Então, a gente, por exemplo, lá nós temos uma área de controle da contabilidade segmentada que ela faz, né? Ela tem premissas existentes, políticas existentes, e ela respeita essas políticas e premissas na hora de montar o demonstrativo segmentado, tá ok? E a questão da manipulação, não só no segmentado, como numa empresa que tenha só um ramo de atividade, é importante saber, né, qual o grau de manipulação. Porque se uma empresa manipula seus demonstrativos, quando eu faço uma análise financeira dessa empresa, ela não é verídica, porque esses dados foram manipulados, né? Se as notas explicativas relatam os fatos que não são esclarecidos pelas demais demonstrações, então o que a gente comentou lá, se eu tenho um fato relevante que não aparece nos demonstrativos, mas eu sei da relevância dele financeira, ele tem que estar lá em nota explicativa, porque na hora que eu vou fazer uma análise, eu vou levar ele em consideração. Cuidado com a correta interpretação de índices. Então, a gente vai aprender isso aí, né? Mas as técnicas de análise que a gente utiliza, elas são técnicas baseadas em fórmulas, mas você tem que ter a sensibilidade de interpretar esse índice, tá certo? Necessidade de reclassificação de contas do balanço patrimonial. Às vezes, para você fazer determinada avaliação, você tem a apresentação do balanço patrimonial, mas você, para fins de relatório, você modifica para você ter o resultado que você acha mais adequado
na hora de montar a sua análise. Não que isso seja errado, não é questão de manipulação, é só de forma de apresentação. Não considerar qualquer indicador isoladamente, ou seja, essas técnicas de análise, quando você dá um parecer, uma tomada de decisão de uma empresa, você não usa um dado isolado, você não usa um único indicador, você vê um conjunto de indicadores. Porque, às vezes, um indicador pode apresentar, né, pode se apresentar positivamente ou negativamente, né? E, por exemplo, esse indicador é muito positivo, beleza, meu parecer vai ser X. Você não pode se basear um parecer num indicador. Você tem que ver a empresa como um todo, vários indicadores, ou seja, indicador de liquidez, indicador da estrutura da empresa, né? Indicador, estrutura de capital, de endividamento, tá ok? Apreciar os indicadores em uma série de anos, pelo menos 3 anos, que você não analisa só a análise, né? Você utiliza aí, por exemplo, quando a gente fala de liquidez corrente. Liquidez corrente é a capacidade, né, de gerar riqueza, de gerar dinheiro, de gerar caixa para a empresa, né? Corrente a gente está falando de curto prazo, tá ok? Se eu analisar essa série só de um ano, eu posso dizer, essa empresa tem uma liquidez fantástica, mas e no ano passado e no ano anterior? Aí eu vou ter um comparativo. Por exemplo, se a empresa vem com uma liquidez melhorando, essa empresa ela está com a geração de caixa dela melhorando a cada ano, né? Aí você tem um estudo da empresa no decorrer do tempo, do comportamento e do desempenho dela numa série aí de pelo menos 3 anos, tá? Comparar os índices encontrados com o índice padrão e ou índices das empresas concorrentes. Então, como eu falei aqui para vocês, né? Quando eu faço um orçamento, quando eu faço um balanço patrimonial e uma demonstração de resultado, né, o orçamento dela, que é a projeção, né? Quando eu projeto para o ano de, por exemplo, estou fazendo a projeção no final do ano agora, eu vou fazer a projeção para 2021. Eu posso fazer os indicadores dessa minha projeção. Esses indicadores vão ser os índices padrões, né? É a minha expectativa. E aí eu posso comparar os índices que eu encontrei, os realizados, efetivos, com esse índice padrão do que eu projetei, né? É isso que vocês têm que entender, né? A análise não é uma coisa só. A análise ela tem vários horizontes, né? Eu posso verificar ela em relação ao que eu projetei, eu posso verificar ela em relação à minha concorrência, eu posso verificar ela em relação ao passado da empresa, tá ok? Então, agora a gente vai entrar nos demonstrativos, né? Na aula que vem, a gente vai falar de análise vertical e horizontal. Então, a gente vai falar um pouquinho do balanço. Vou rever com vocês. O objetivo aqui não é me deter a fundo no balanço patrimonial, mas eu vou mostrar aqui os grupos de contas, porque vão ser eles que a gente vai usar para análise, tá ok? Então, no balanço patrimonial, o que é o balanço? É uma representação padronizada dos saldos de todas as contas patrimoniais. Então, a gente sabe que o balanço patrimonial é um conjunto de contas patrimoniais, representados de que forma? Do meu lado esquerdo, eu tenho os bens e direitos, que nós conhecemos como ativo. Do meu lado direito, eu tenho o quê? As obrigações, certo? Que nós sabemos que as obrigações podem ser com terceiros ou com próprio, que é capital de terceiros e capital próprio, certo? Ok. Então, essa é a representação mais simples do balanço. Então, num determinado momento, que compõe o patrimônio de uma empresa num determinado momento. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia. Então, como eu falei aqui para vocês, nós temos lá o conjunto de bens e direitos no meu lado esquerdo, certo? Conjunto de bens e direitos.
E ele vai ser discriminado, que é o meu ativo, de que forma? Ativo circulante, que é tudo que é o curto prazo, né? São todos os bens e direitos realizáveis até o exercício seguinte, né? Muita gente confunde isso. Então, qual é o prazo, professora? 2 anos? Não, é 1 ano. Até o exercício seguinte, porque se eu tenho determinado ativo registrado em junho, até junho do exercício seguinte, ele é curto prazo, tá certo? Então, curto prazo, respeitando o período de 1 ano, pode ser até o exercício seguinte, tá certo? Então, esse é o meu ativo circulante. O ativo não circulante, que é tudo que é realizável no longo prazo, entende-se longo prazo, após o exercício seguinte, após o prazo de 1 ano, tá certo? E ele pode ser dividido, né, no realizável a longo prazo, que são todos os bens e direitos que eu vou realizar, né, num período superior a 1 ano, os investimentos. Então, os investimentos eu não tenho intenção de realizar, certo? Se eu tiver intenção de realizar esse investimento, ele passa lá para o ativo circulante, se eu tiver intenção de realizar a curto prazo. Ou, se eu tiver intenção de realizar a longo prazo, ele vai lá para o ativo realizável a longo prazo. Mas no momento em que ele está em investimento, ele é um ativo, né, que eu não tenho a intenção de venda. Se por acaso eu tiver intenção de vender, significa que eu tenho intenção de realizar. Aí ele passa para os outros grupos, tá ok? O imobilizado, que ele é o operacional da empresa, são todos os ativos, né, com vida útil superior de 1 ano a 1 ano, que estejam ligados ao operacional da empresa, tá ok? Ah, eu tenho um terreno, vou classificar em investimento imobilizado, depende. Se esse terreno ele faz parte da operação da empresa, por exemplo, é o parque de estacionamento dos carros que atendem a determinada frota, então isso aí ele faz parte do operacional da empresa, esse ativo, terreno, está dentro do imobilizado. Se esse terreno ele é utilizado como forma de investimento, ou seja, eu alugo esse terreno para outra empresa, ou esse terreno é utilizado não com fins operacionais, não para o fim operacional que a empresa tem, ele é um investimento, tá certo? E o intangível, o que é o intangível? É todo bem que gera valor para a empresa, mas que ele não tem corpo físico, né? Ele agrega valor para o resultado, mas ele não tem corpo físico. Um exemplo disso são as marcas, né? Por exemplo, a marca Coca-Cola, ela gera valor? Sim, né? A marca Coca-Cola existe fisicamente? Não, ela é um bem intangível, não tem não, ele é imaterial, certo? Não tem matéria, mas ele gera valor. Então, ele é um ativo intangível, ok? Classificado nesse grupo. Então, a gente já viu do meu lado do ativo. E esse ativo é toda a origem de recursos, é toda a aplicação de recursos. São todos os ativos que a empresa possui, que ela aplicou, né? Seja no circulante, no não circulante, e esse recurso veio da onde? Veio do passivo, seja de capital de terceiros, que é o exigível, ou seja do capital próprio, que é o patrimônio líquido, que é não exigível, né? A diferença, todos os dois são obrigações, mas o passivo exigível é aquele que ele é financiado por terceiros. Então, você tem a obrigação de liquidar, seja no curto prazo, seja no longo prazo, né? No longo prazo, depois vai passar para o curto e você vai liquidar, tá certo? Mas o capital próprio, também conhecido como patrimônio líquido, você não tem a exigibilidade de liquidar, tá certo? Porque esse é o financiamento, é o autofinanciamento, é o capital próprio da empresa. Não, ele tem a intenção de continuidade. Então, você não tem, apesar de ser um capital que você deve a quem? Ao acionista, não é isso? Por isso que ele é uma obrigação, você não tem que efetivamente liquidar ele. Ele não é exigível, tá? Então, temos lá
No passivo, as contas serão classificadas em passivo circulante, como eu falei, da mesma forma que o ativo, eu tenho aí a liquidez, né, a curto prazo. No passivo circulante, eu tenho a exigibilidade a curto prazo. Então, são todas as obrigações exigíveis até o exercício seguinte, tá certo? Passivo não circulante, lembrando aqui do período de um ano, né? Passivo não circulante são todas as obrigações exigíveis após o exercício seguinte, tá? E o patrimônio líquido, que é dividido em capital social. Capital social, vocês lembram aqui que a gente tem uma conta retificadora chamada, né? O capital social, ele é dividido em capital realizado e capital a realizar. Capital social é o capital acordado pelos acionistas. Capital realizado é o capital colocado à disposição da empresa. E capital a realizar é aquilo que ainda vai ser colocado à disposição da empresa. Por isso que ele subtrai o capital realizado, tá certo? Reservas de capital, né? Ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria, ações que foram resgatadas do mercado e que não foram comercializadas, elas permanecem em tesouraria. E prejuízos acumulados, prejuízos de exercícios anteriores. Lembrando aqui que os lucros acumulados, eles não... Antigamente a gente tinha figura de lucros ou prejuízos acumulados no balanço patrimonial. Hoje não. Prejuízo acumulado você tem ali porque você vai absorver ele nos exercícios seguintes. Mas o lucro acumulado ele tem que ser distribuído ou em forma de dividendos ou em forma de reservas, né? Reserva de investimento, reserva de capital. Vocês não vão estudar isso comigo, tá certo? Mas acredito que quem for fazer a avançada intermediária com a Vanisa, não sei se é esse semestre que ela está dando, vocês vão ver isso daí. Tudo bem? Então, vamos dar sequência aqui. Falando de ativo, nós temos lá quais são as contas, então. Por que é importante a gente estar falando disso, gente? Porque a gente vai começar a analisar esses grupos de contas. E a gente precisa entender o que está dentro desses grupos de contas que a gente está analisando, tá certo? Então, dentro do ativo circulante, que é todos os bens e direitos realizáveis no curto prazo, eu tenho disponibilidades. O que são disponibilidades? É o que tem de imediato, disponível, já diz o nome, né? Quando você recebe uma ligação de um amigo e fala: você está disponível para ir comigo na padaria? Significa você pode ir agora, não é isso? Disponibilidade é aquela ação imediata, o que está disponível. E o que é disponível numa empresa? Caixa, banco e aplicações, né? As aplicações de curto prazo. Aplicações de longo prazo não estaria ali, mas aquelas que você pode resgatar. Então, essas são as disponibilidades imediatas da empresa. Você tem os direitos realizáveis no curso do exercício subsequente, quer dizer, até o exercício subsequente, né? No período de um ano. O que são esses exemplos aí? Vendi a prazo. Vou receber em 30, 60, 90 e 120 dias. Então, eu vou registrar todos eles no curto prazo, eu vou registrar lá no meu ativo circulante. É um direito que eu tenho de receber, beleza? Aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte. Não só do exercício seguinte, mas pode ser dentro desse exercício seguinte, não é ano. Exercício seguinte pode ser mês também. Um exemplo disso é quando eu pago seguro. Eu fiz o seguro do meu carro. Fiz o seguro, paguei em 3 parcelas, mas eu fiz o seguro para um ano, né? Meu carro vai ficar segurado durante o ano inteiro. Eu paguei em 3 parcelas. A primeira parcela em janeiro, a segunda parcela no final de janeiro, a segunda parcela no final de fevereiro, a terceira parcela no final de março. Assim que eu fecho o contrato de seguro, o que acontece? Contabilmente, gente, vamos lá. Para todo mundo participar um pouco agora. O que acontece contabilmente? Vou voltar aqui, ó.
Vai todo mundo parar de ver novela, vai voltar aqui. Vamos lá. O que acontece, gente? Marcelo, Ítalo, Rodrigo, Renan, Gerlane. Vamos lá? Todo mundo de câmera fechada aí. Isso aí é forma de matar a aula, hein, gente? Então, vamos lá. Olha só. Quando eu tenho o pagamento, né, no final do mês, então, no início do mês, qual é o registro contábil que eu vou ter? Porque entrou um direito? Não. Eu contratei um seguro, certo? Eu paguei esse seguro? Entrou um direito para o resultado? Não, porque eu ainda não tenho esse bem segurado, assim que eu assinei esse seguro, certo? Então, o que aconteceu? Eu contraí uma obrigação de pagar em 3 parcelas, então vai lá para o meu passivo circulante, a obrigação de pagar esse seguro. E esse seguro ainda não pode ser levado para resultado. Ele vai ficar onde? Ele vai ficar lá no ativo, como um direito de receber, né, essa prestação de serviço de seguro, né? Aí fica lá no meu ativo circulante. No final de janeiro, o que acontece? Meu carro esteve segurado durante janeiro inteiro? Teve. A prestação de serviço aconteceu? Sim. Fato gerador aconteceu? Posso reconhecer no meu resultado. Então, 1/12 dessa despesa com seguros que foi paga antecipadamente, por isso que ele fala que é exercício seguinte, não é isso? 1/12 eu levo para o resultado de janeiro, tá certo? O resto vai ficar lá como direito. E o que acontece lá no pagamento? Eu vou pagar a primeira parcela, vai sair do caixa. Mas o registro no resultado é independente de pagamento ou não. Professora, tá sem imagem. Tô sem imagem. Tá. E agora, vocês estão me vendo? Não, né? Ainda não. Ah, é porque eu ainda estou partilhando aqui. Vamos voltar. Não, vocês só precisam escutar, é porque eu estou partilhando a tela. Se eu partilhar, não me aparece aqui. É engraçado, né? Porque poderia aparecer. Vê se agora vai aparecer. Apareceu? Apareceu para você? Apareceu. Apareceu. Compartilhando aqui. Deixa eu só ver se eu continuo compartilhando. Tá, tô compartilhando. Então, gente, então é isso, né? O que acontece? Esse direito da prestação de serviço, ele já aconteceu durante o mês de janeiro. Reconheço no resultado 1/12. Os outros 11/12 vão permanecer lá no ativo circulante, certo? E na obrigação? Na obrigação, janeiro eu pago no final do mês, certo? Se eu fiz em 3 prestações, janeiro, fevereiro e março, eu vou pagar uma dessas prestações, vai sair da minha obrigação, vai diminuir meu caixa. O que acontece no segundo mês de fevereiro? No segundo mês, fato gerador aconteceu? Sim, a prestação de serviço. Meu carro, independente de eu ter usado seguro ou não, meu carro estava segurado. Então, a prestação do serviço foi realizada. Fato gerador aconteceu pelo regime da competência, eu reconheço no resultado mais 1/12. Então, agora lá no meu ativo, eu vou ter somente o quê? 10/12, porque eu já reconheci mais um no resultado. E lá na obrigação, eu falei que eu fiz em 3 parcelas, janeiro, fevereiro e março. Então, vou pagar a parcela de fevereiro. Paguei a parcela de fevereiro, diminuí do meu caixa, diminuí minha obrigação. Beleza. O que acontece no terceiro mês? Terceiro mês, meu carro teve segurado, então vou levar para resultado mais uma parcela, certo? E aí agora vai figurar lá 9/12, né? Dentro do direito, eu ainda tenho direito a 9 meses de seguro. 3 eu já usei, já reconheci no resultado. Se eu paguei em 3 parcelas, a última parcela eu pago, beleza? Então, diminui a minha obrigação,
e diminui também meu caixa pelo pagamento dessa obrigação. Agora vocês podem perceber que o seguro já foi totalmente pago nessas 3 parcelas, mas eu ainda tenho lá no meu ativo circulante um direito, né, dessa despesa paga antecipadamente para ser reconhecida ao longo do ano, assim que a prestação de serviço for acontecendo. Quando acontecer abril, maio, junho, vou reconhecendo a cada mês, tá certo? Então, agora voltando aqui, vou fechar minha câmera, vou voltar aqui. Vocês conseguem ver de novo a tela? Sim, professora. Então, quando ele fala aqui, ó, aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte, é exatamente o exemplo que a gente viu aí, né? Despesa, por exemplo, com seguros, né, que eu antecipei, são despesas pagas antecipadamente. Se eu paguei, eu tenho direito de receber a realização daquela prestação de serviço, ok? Beleza. No ativo realizável a longo prazo, os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, após o curto prazo. Assim como os... Peraí, gente, parou de gravar, só um minutinho.